Olá, estamos aqui novamente e vamos dar agora então continuidade ao tratamento de espinhas. Nós tínhamos falado no vídeo anterior sobre os tratamentos e as classificações na qual podemos tratar de onde são as origens dessas espinhas. Tínhamos então a colocação para vocês que as origens das espinhas poderia ser funcional, né? Havia a possibilidade também dela ser emocional, juntamente ainda poderia ter um fator externo, que poderia agravar, e ainda havia o fator funcional e emocional que alterava um subfator chamado hormonal. Mas lembrando ainda que tudo isso aqui estava ligado à parte do sistema nervoso, com controle e desequilíbrios através de canais energéticos poderiam causar aí a evolução de espinhas na pele. Pois bem, se nós temos então as causas funcionais, como a mais comum, né, é o problema relativo à absorção. Então vamos lá, a primeira das causas é a absorção, nós já tínhamos falado. Nós temos que saber como nós vamos tratar os problemas de absorção. Para nós, através da medicina chinesa, é muito importante saber que um problema de absorção está no órgão que absorve isso aí melhor. Então o órgão que absorve é o estômago. E o ponto para a absorção não há melhor do que o próprio ponto direto, que é o VC12. Então nós tratamos aí num ponto de absorção. Falando-se então na parte digestiva, como tínhamos comentado, é lógico que existe o problema relativo, se não há uma boa absorção, vai atrapalhar a digestão. Então, eu poderia estar tratando o F12 juntamente com outros pontos aqui? Sim, corretamente. Mas quem costuma fazer uma boa digestão é o ponto do estômago 25 e o ponto do estômago 36. São fundamentais nessa digestão, para acelerar esse tratamento com relação a essa digestão. Outro fator, ou subclassificação é a quebra de gordura, ou melhor dizendo, a lipólise, que é feita e realizada através dos pontos de F13 e vesícula biliar 25. Lembrando ainda que F13 é um ponto de fígado direto que estimula a liberação da bile, e essa bile, fazendo uma boa digestão, favorece na absorção. Então veja bem que são pontos relacionados à parte digestiva e que existe aí um grau de comprometimento ou estar ligado diretamente uns aos outros, tá? Nós comentamos ainda que um outro problema da parte funcional estava relativo à pele, e isso vinha principalmente da parte respiratória, né? E quem cuida dessa parte da respiração é basicamente o pulmão e o intestino grosso. Aqui na absorção também nós não falamos sobre o intestino, me perdoe. Nós temos pontos aí como G4 e G15 que favorecem a digestão, tá? É fundamental você fazer uma boa digestão. E para intestino delgado, nós temos aí pontos de ID17, ID18, os mais comuns para tratamento na parte de intestino delgado, que favorece a digestão, é ID3, facilita bastante, ID11 também facilita muito, tá? Então colocamos alguns aqui só para relembrar ainda. Mas na respiração nós fazemos um pontinho de transfixação de P7 para P9. Então nós fazemos uma estimulação subcutânea em direção ao fluxo de energia, tá bem? Pois bem, então quando nós falamos da parte funcional, nós temos aí a absorção, digestão, lipólise e a parte respiratória. Lembrando ainda que uma outra parte funcional ainda é a parte hormonal. Pode ser que exista alguma alteração, essa alteração não seja emocional, ela seja uma alteração fisiológica, por isso que é funcional. Ela pode ser genética e pode alterar glândulas, e com níveis alterados de hormônios, esse indivíduo pode ter aparecimento de espinhas.
Lembrando também que a fase na qual o indivíduo se encontra, como fases de puberdade, ao final do período menstrual, quando começa-se aí então a menopausa, né, ou a andropausa para os homens também, são alterações hormonais e podem interferir. Lembrando também que alterações hormonais podem estar ligadas a ciclos menstruais, no caso das mulheres. Mês a mês existe a alteração de hormônio, tem aí a formação de folículo FSH e LH, né, o luteinizante e folículo estimulante, que são hormônios que alteram aí basicamente toda a estrutura, todo o funcionamento e metabolismo em alguns indivíduos. Então, pode haver aí alteração hormonal. Lembrando ainda que existe toda essa fase com hormônios de crescimento, né? É fundamental que esse GH, que é o hormônio do crescimento, também altere o organismo e cause aparecimento às vezes de espinha por um desequilíbrio pelo desenvolvimento basicamente também do corpo. Algumas doenças que mexem muito com a parte hormonal podem também levar o indivíduo a ter alterações e aparecimento de espinhas. Bom, pois bem, e aí, o que a gente trata, Júnior? Nós tratamos o seguinte: quando existe o fator hormonal, então vamos colocar aqui fator hormonal, os pontos relacionados, eles são basicamente o controle das glândulas endócrinas, então fica na região auricular, endócrinas, e pontos de metabolismo, porque isso pode mexer com o metabolismo. Agora, quando ele é na parte uterina, né, na parte ovariana, então você tem que colocar pontos de útero, ovário, e para a parte sistêmica, os pontos utilizados ali é o VC2, VC3, e também temos a colocação do R11, que está diretamente ligado ali, e estômago 28. Também poderá colocar baço de pâncreas 3 e outros da região, podem colocar aí a técnica de cercagem em volta do umbigo, e tá tudo mexendo com a parte hormonal, ok? Lembrando então, voltamos aí para outro fator, que é o fator emocional. Então, quando falamos em fatores emocionais, nós temos que lembrar que o nosso corpo é movido basicamente e controlado pelo sistema nervoso central. É uma região que controla as partes emocionais. Lembrando que a gente fala em sistema límbico, a gente fala na parte do córtex cerebral, ou córtex límbico. Essa região já é uma região mais específica. Porém, mexe com a parte hormonal, nós não vamos estar tratando aqui, tá? Nós queremos algo um pouco mais simples para controlar casos emocionais como ansiedade, nervoso, tensão, TPM, coisas que são corriqueiras no dia a dia, que pode alterar o seu humor, e com isso essa liberação de serotonina vai prejudicar aí aparecendo espinhas na região da face do seu paciente, ok? Então, para o controle dessa parte emocional, nós vamos fazer pontos sistêmicos como o Qigong. Gosto muito desse ponto, meus alunos aí, o pessoal que me acompanha sabe muito bem, essa combinação maravilhosa. O C7 bilateral em sedação e o F13 também em sedação. Eu faço o controle de ansiedade e de tensão. Lembrando ainda que eu poderia dar, se for uma angústia, uma pressão, algo desse tipo, mexendo com a região do VC 20, 21 ali, 17, descendo em direção a 17, tá? Em transfixação. E poderia ainda estar colocando os pontos de tensão, se for na região auricular, e pontos de alegria, que é logo abaixo da região da tensão, nessa parte inferior do lóbulo, para que haja a liberação de serotonina. Então, nesse caso, mais uma vez, especificamente falando sobre o sistema nervoso, eu também poderia estar colocando o controle do SNC, ou SNV, Sistema Neurovegetativo, ou o Sistema Nervoso Central. Poderia colocar o Shen, e para terminar, colocaríamos o rim e teríamos a tríade, né, na região superior aí, para a gente controlar a parte emocional, ok? Pois bem, então aí só sobrou para nós os fatores externos que estão relacionados aí ao calor, à umidade, à secura, né? Até mesmo o vento que promove rachadura na pele e tudo mais, né? Mas vamos falar mais nesses fatores que são calor, secura. Então, para controle do calor, a gente faz a sangria no ponto F3, tá? Então, o ponto F3 controla aí esse tipo de calor. Nós vamos falar ainda sobre secura, né? Então, quem traz aí para nós um pouco mais de umidade, um pouco mais de líquido é o baço 15.
E também vamos falar sobre a umidade excessiva que ataca às vezes a pele, mostra aparentemente contribui com a oleosidade, né? Contribui às vezes com a sudorese excessiva dos poros, e isso faz com que haja o aparecimento também de espinha. E quem controla a umidade é o ponto do VC9, faço ele em sedação. Pois bem, aqui foram os tratamentos sistêmicos e auriculares, e daqui a pouco nós vamos estar falando sobre as técnicas para os demais tratamentos. Então fica aí para vocês a explicação a respeito das características e dos tratamentos feitos para espinhas, ok? Até mais!